Em outubro, governador Celso Ramos vai sair às ruas para eleger o próximo prefeito a governar a cidade. Mas afinal, o que as pessoas esperam do próximo gestor? É que se faça a coisa da maneira correta, né? Que tenha uma gestão voltada aos interesses da população. Às vezes eles removem de um lado para o outro pessoas que já estão apta naquele setor que ela está trabalhando, tem muito conhecimento ali, entendeu? E aí, por uma questão política, eles removem para o outro lado. E aí uma pessoa que vai assumir aquilo ali, ela acaba, em vez de dar melhoria, ela acaba bagunçando. Cada prefeito que tem entrado aí assim, alguma coisa eles sempre vão fazer, vão conferir, mas fica muita coisa a desejar, entendeu? Bom, essa é uma de várias opiniões de munícipes na expectativa da eleição 2020. Sou Alex do Portal Governador e, primeiramente, precisamos entender de fato se haverá eleições. Para isso, um dos colaboradores do portal, bacharel em Direito, Caian Barentim, vai explicar para a gente como funciona o processo eleitoral. Caian, o que se pode comentar sobre o que muitos já estão comentando sobre haver ou não eleições em 2020? Bom, Alex, pense no eleitor que saiu de sua residência lá em 2016, exerceu sua cidadania por meio do voto e votou em seu vereador, em seu candidato a prefeito e vice para um mandato determinado de 4 anos. Então, quando o eleitor pensou naquele candidato ou naqueles candidatos, naquela chapa, ele pensou para um mandato de 4 anos. É óbvio que eu estou partindo do pressuposto de que esse eleitor, ele vasculhou e procurou saber a todo o projeto de campanha daquele candidato, que ele leu com atenção o plano de governo e ele pôde então tomar sua decisão sensata, baseada nas ideias daquele candidato e daquela chapa. Então, esse mandato de 4 anos precisa ser respeitado. Por isso que é incabível, e para nós que atuamos no direito, é meio que inconcebível a ideia de se adiar as eleições e de se esticar por mais 2 anos os mandatos de prefeitos e vereadores. Até porque a democracia pressupõe a oxigenação de ideias, de pessoas, de gestores, e a alternância de poder é algo essencial ao bom exercício, regular exercício da democracia. Bom, na prática, hipoteticamente falando, caso fossem unificadas as eleições, automaticamente os prefeitos teriam seus mandatos estendidos, né? Eu imagino que para quem está no poder, isso seria agradável de certa forma. Com base no texto da Constituição Federal e com base em tudo aquilo que nós conhecemos do direito, é perfeitamente possível afirmar que nós teremos sim eleições municipais nesse ano. É óbvio que as situações causadas pela pandemia do novo coronavírus estão impactando nas mais diversas formas de se fazer e de se pensar a política, mas é também perfeitamente visível que o cenário político está sim se mexendo, os atores, os protagonistas, as reuniões estão acontecendo, mesmo que de forma mais individualizada, por meio das tecnologias, mas o cenário político está se mexendo e se mexendo muito. Portanto, com base no que nós conhecemos do texto constitucional, ao prever que os mandatos têm duração de 4 anos, nós podemos afirmar que apenas uma alteração da Constituição poderia esticar o mandato dos prefeitos e dos vereadores para que nós pudéssemos unificar as eleições para 2022. O que eu acho, assim, meio que impossível de se ver e de acontecer nesse momento tão complicado que vive o Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, a aprovação de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser aprovada 2 turnos na Câmara Federal, 2 turnos no Senado Federal, para então poder passar a viger. É algo que a gente não deveria nem sequer cogitar nesse momento, porque o TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, tem mantido todos os prazos, prova que manteve o prazo da janela partidária, manteve o prazo para a filiação de quem quer ser candidato. Então o calendário eleitoral está seguindo conforme já havia sido determinado, o que nos indica que nós teremos sim eleições municipais ainda esse ano. Espero que a próxima pessoa a chefiar o Poder Executivo Municipal seja honesta, íntegra e honrada. Espero também que ela tire o governador Celso Ramos das páginas policiais, de operações, de falcatruas, elevando o status que a cidade merece.
Espero também que essa pessoa tenha disposição para fazer o que precisa ser feito e coragem para combater aquilo que precisa ser desfeito nessa cidade. Espero e oro a Deus que dentro da próxima legislatura encontremos pessoas dispostas a fazer a política pública voltada para a população e não para os próprios interesses. Que a prefeitura exista para servir as pessoas e não para ser servida de agremiações partidárias e conchavos políticos. Também espero que o próximo gestor ou gestora pública municipal renuncie seus próprios privilégios, as diárias, seja exemplo para a cidade, porque governador Celso Ramos não merece nada menos que isso. Alguém digno e competente para governá-la. Agora, Caian, o cenário político não está parado, né? Tem muita coisa se movimentando, tem muita gente se mexendo, por mais que pareça que não esteja, mas acredito que o cenário político está, sim, se movimentando de um jeito ou de outro, né? É óbvio que as situações causadas pela pandemia do novo coronavírus estão impactando nas mais diversas formas de se fazer e de se pensar a política, mas é também perfeitamente visível que o cenário político está sim se mexendo, os atores, os protagonistas, as reuniões estão acontecendo, mesmo que de forma mais individualizada, por meio das tecnologias, mas o cenário político está se mexendo e se mexendo muito. Portanto, com base no que nós conhecemos do texto constitucional, ao prever que os mandatos têm duração de 4 anos, nós podemos afirmar que apenas uma alteração da Constituição poderia esticar o mandato dos prefeitos e dos vereadores para que nós pudéssemos unificar as eleições para 2022. O que eu acho, assim, meio que impossível de se ver e de acontecer nesse momento tão complicado que vive o Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, a aprovação de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser aprovada 2 turnos na Câmara Federal, 2 turnos no Senado Federal, para então poder passar a viger. É algo que a gente não deveria nem sequer cogitar nesse momento, porque o TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, tem mantido todos os prazos, prova que manteve o prazo da janela partidária, manteve o prazo para a filiação de quem quer ser candidato, então o calendário eleitoral está seguindo conforme já havia sido determinado, o que nos indica que nós teremos sim eleições municipais ainda esse ano. Agora, nesse período que antecede as eleições, muita coisa está em discussão a nível Brasil relacionado às prefeituras, principalmente. No caso específico de governador Celso Ramos, nenhuma decisão no sentido financeiro da prefeitura ainda foi tomada. Do teu ponto de vista, quais as medidas que poderiam ser tomadas em relação a isso? Eu penso que nesse momento de crise que nós estamos enfrentando, não só crise na área da saúde, mas a consequente crise e o impacto financeiro da pandemia, os gestores vão enfrentar daqui para frente um período de recessão, uma queda brusca na receita dos municípios, dos estados, da própria União, e o que se poderia e se deveria fazer, principalmente aqui no âmbito municipal, é uma revisão cuidadosa dos contratos que estão em vigência, quem sabe uma revisão dos valores dos imóveis que estão alugados, uma revisão dos contratos de fornecimento, das atas de registro de preço, buscando o reequilíbrio financeiro que pode ser feito não só para aumentar os preços, mas também para diminuir os preços, como é o caso do momento que nós estamos vivendo, enxugar a máquina no sentido de aglutinar funções e cargos, exonerando determinados por conta da obsolência daqueles cargos. Enfim, há uma redução que se pode fazer no tamanho da máquina para que nós possamos diminuir o impacto financeiro. Nós, os munícipes eleitores, precisamos urgentemente sabermos o que é que está acontecendo com o dinheiro público, para onde vai o dinheiro público, o que é prioridade em nosso município e o que não é. É isso que nós precisamos, saber em que o município aplica, para que aplica, qual é a finalidade, realmente isso é prioridade no momento ou não. O governador Celso Ramos sempre teve, historicamente, um resultado político bipolarizado, lado A e lado B. As terceiras vias que tentaram não obtiveram bons resultados. Naturalmente, imagino eu que
O sonho da situação é de que a oposição não consiga se unificar. Em contrapartida, o sonho da oposição é conseguir uma unificação. E esse processo está se movimentando, ganhando vida, está ganhando corpo na medida em que a eleição vai se aproximando, né? O que nós estamos vendo na prática é que os pré-candidatos, as pré-candidatas estão sim se articulando. Há um movimento forte nas redes sociais, principalmente por aqueles que estão fora do poder, fora da gestão, portanto, os oposicionistas, aqueles que de alguma forma estão tentando convencer o eleitor. E o que nós percebemos é sim uma movimentação que tende a querer mudar. Há uma tendência a se buscar a alternância do poder. Nós viemos aí de 2 mandatos do prefeito, a gestão Juliano Duarte Campos, que foi uma gestão que sim marcou a cidade de Governador Celso Ramos, tem muitos méritos, mas tem um desgaste natural de 2 mandatos, são 8 anos com uma equipe que esteve lá, com um corpo de secretariado, com uma forma de pensar a cidade, com um jeito muito peculiar que o Juliano tem de defender seus ideais e seus objetivos. E nós temos a figura, por exemplo, do Marcos Silva, 3 vezes vereador mais votado da cidade, que vem numa ascendência muito forte, mas que carrega consigo, e esse termo carregar não é no sentido pejorativo, mas traz consigo a imagem do seu irmão, o ex-prefeito Samuel Silva, que teve um jeito diferenciado de governar a cidade. Quem é daqui conhece e sabe do que eu estou falando. Então, fazer um sucessor nesse momento é um pouco difícil, porque tem que, além de defender os 8 anos de gestão Juliano Duarte Campos, tem que driblar os outros 4 anos do ex-prefeito Samuel Silva e mostrar para que veio, para o que se quer ser prefeito. É daí então que nós temos uma facilidade para os pré-candidatos, pré-candidatas que estão fora do poder, portanto do lado oposicionista, buscando uma oportunidade para governar a cidade. A grande questão e o grande desafio agora é convencer o eleitor de que mudar, alternar seria, portanto, uma opção válida nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Bom, esse foi o nosso primeiro podcast Eleições 2020, de uma série de vários outros que vem por aí com muita coisa bacana, opiniões de moradores de Governador Celso Ramos, opiniões de políticos também. Acompanhe nas plataformas do Spotify, SoundCloud e também diretamente nas páginas tanto do Facebook quanto no Instagram do portal Governador Celso Ramos. Nosso muito obrigado a todos vocês.